Segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, de 1 a 16. O texto de hoje nos falará da unção de Jeú como rei de Israel e da missão que Deus dera a ele de exterminar a casa de Acabe, juntamente com Jezabel. Segundo Reis 9, de 1 a 16. Acompanhe comigo, irmão querido e minha irmã, a leitura da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe-o sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Vamos orar, irmãos? Deus santo e bendito, Pai amado, nós nesta manhã do teu dia invocamos o teu nome, ó Deus, e sabemos que o Senhor agora se inclina para nos ouvir. Ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra. Faz-nos tremer diante das tuas ameaças para a nossa salvação. Faz-nos correr para Jesus Cristo e nos esconder diante de ti, debaixo da cruz do Salvador, para que a tua ira e a tua vingança
a justa retribuição não nos alcance. Que todos nós aqui, pecadores, estejamos refugiados debaixo da cruz de Cristo e sejamos em Cristo encontrados, ó Deus, livres da ira, em paz com o Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa-nos enquanto ouvimos a pregação na palavra lida do Senhor, e que tremamos e creiamos no Senhor, Salvador do seu povo e vingador contra os teus inimigos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, com o auxílio do Espírito. Amém. Meus irmãos, nós nos lembramos que Deus já havia planejado punir Israel pela sua desobediência resoluta. Márcio, Deus já havia decidido punir a Israel por sua desobediência resoluta. E não só punir Israel como um todo, mas punir a casa de Acabe. E aí, meus irmãos, de cara, já de início, nós aprendemos uma coisa sobre o nosso Deus: Salvador, sim, misericordioso Deus e nosso Pai, mas também justo juiz. Que Deus, Ele de fato julgará a todos aqueles que não se arrependerem. O seu juízo virá sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, como veio sobre todo Israel. Mas ao mesmo tempo que o juízo de Deus é geral a todos os pecadores que não se arrependem, ele também é específico, porque o texto vai nos dizer que Jeú será ungido para destruir a casa de Acabe. Um juízo bem específico, e ainda mais para destruir Jezabel. Portanto, irmãos, Deus sabe muito bem aquilo que os homens fazem contra ele. Cada um dos homens. Deus conhece cada uma de nossas obras, que são feitas pela fé em Cristo ou deixam de assim serem realizadas. Deus conhece cada obra e dará, como o apóstolo Paulo diz, dará o galardão segundo as obras de cada um, porque Deus é justo. E é disso que nos fala o texto. Deus está começando agora a executar o juízo que prometera sobre a casa de Israel. Irmãos, vocês se lembram? Domingo passado nós passamos por isso. Vocês se lembram que Deus já havia anunciado pela boca do profeta Elias e ao profeta Elias que ele haveria de destruir a casa, Gustavo e minha irmã Ana, a casa de Acabe. Olha o que ele diz, só para nós lembrarmos novamente. Lá ainda em 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, diz assim: disse o Senhor a Elias: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael sobre a Síria, a Jeú, como nós vimos aqui, filho de Nize, e ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, olha o juízo de Deus sobre o povo de Israel, pagão e idólatra. Quem escapar à espada de Azael, rei da Síria, ou seja, lembra de Azael, né, que matou Ben-Hadad? O profeta disse, chorou na frente dele e disse: eu sei o que Deus há de fazer por ti, e eu conheço a tua maldade também. Então, quem escapar à espada de Azael, Jeú agora está sendo ungido aqui, o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu, o profeta, o matará. Um teólogo diz que estão aqui os três cavaleiros do Apocalipse de Israel: Eliseu, Azael e Jeú. E veja que agora, Eliseu já fora, de fato, colocado pelo profeta Elias como substituto do ministério profético. Agora, de uma vez só, numa carreira de acontecimentos, Azael recebe a profecia, e é, por assim dizer, ungido por Deus para ser o rei da Síria, e agora Jeú. Então, o juízo de Deus vem assim agora de uma vez só, e é assim também, irmãos. Às vezes o juízo de Deus demora para chegar aparentemente, mas quando ele vem poderosamente. Ele pode demorar para chegar. O ímpio pode viver, lembra do Salmo 73? É Bíblia, irmãos. Diz lá que o ímpio prospera, o ímpio parece ter uma vida tranquila, tudo vai bem ao ímpio,
e o crente sofre por seus pecados, luta, chora. Aí o salmista, Salmo 73, diz assim: até que o Senhor Deus os ponha, os ímpios, em lugares escorregadios, cairão e não haverá quem os levante. E é isso que está acontecendo aqui na história, governada por Deus. O juízo demorou, por assim dizer, aparentemente para chegar, mas quando ele chega de carreira. Deus deu chance a Israel de se arrepender. Aliás, alguns teólogos muito bem observam que, se você observar bem o ministério de Elias e o de Eliseu, você verá que o ministério de Elias é um ministério de graça, é um ministério de aviso. Elias, lembra, ele faz bem ao rei de Israel, mesmo ele não merecendo, quando o livra de exércitos que haviam cercado, ou quando faltara água aos seus exércitos. O profeta Elias foi a graça de Deus alcançando o pecador, dizendo: você não merecia não. Se o rei Josafá não estivesse com você, você não seria salvo, mas você será salvo. Arrependa-te, aproveita. Então o ministério de Elias é um ministério de graça, de exortação ao arrependimento. O ministério de Eliseu é um ministério de juízo. Vocês estão acompanhando? Porque não é assim, irmãos. Não é assim. Hudson querido, Deus não clama ao pecador para vir a Ele antes que venha o juízo. Deus não fala para você e para mim para se arrepender antes que a mão dele pese. Isso é graça. Deus está avisando: olha, virá o dia do juízo, virá o dia da vingança. Arrependa-se. Não é assim. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar, mas virá para julgar. Elias e Eliseu. Jesus Cristo veio a primeira vez para salvar, vim salvar os pecadores. Aproveita. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento e da fé. Mas ele virá não mais para salvar. Ele virá outra vez para julgar, para fazer justiça, para apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Lembra de Isaías? Vocês lembram quando Jesus Cristo leu esse capítulo, Vitória, diante de uma das sinagogas? Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou a pregar boas novas aos quebrantados, e a sarar os abatidos de coração, a pôr em liberdade os cativos, e dar luz aos cegos. Lembram-se? E a pregoar o ano do Senhor, a pôr em liberdade e colocar sobre os que choram uma nova veste, e tirar deles as cinzas e o pano de saco de lamento. Tudo isso é graça, não é? Só que vocês se lembram quando Jesus leu isso, ele parou, ele não continuou o texto de Isaías. Ele parou justamente na parte que introduziria o dia da vingança de Deus. Ele parou ali. Isso é poderosíssimo. Porque ele está mostrando que agora, nesta vinda, ele não veio julgar, ele não veio vingar. Ele veio salvar. Por isso ele parou ali. Por que ele não leu o restante? Tinha o restante para ler, mas ele parou ali. Porque ele falou: agora é a hora da salvação, agora é a vez do arrependimento, arrependa-te. Porque quando Jesus voltar, irmãos, a segunda vez, ele virá cumprir o restante da profecia de Isaías e executar o dia da vingança do nosso Deus. E é isso que está acontecendo, digamos assim, num micro-universo nesse texto. Esse texto é uma amostra daquilo que vai acontecer, e que Deus opera e operará, obviamente, de maneira completa naquele dia de Cristo. Aquele dia será o dia da vingança. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia do arrependimento e da salvação, pela fé. Mas naquele dia, irmãos, não haverá. E pode ser que esse dia se revele a você particularmente antes, por meio da minha ou da sua morte. E se nós não nos arrependermos, não haverá nenhuma escapatória. É preciso ir a Cristo agora. É preciso ir a Cristo hoje. É preciso abandonar o pecado hoje. E é disso que fala o texto. Mas vamos ao texto. Versículo de número 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Irmãos, o texto não diz porque o profeta Eliseu não fora ele mesmo ungir Jeú em Ramote Gileade. Alguns teólogos vão dizer que talvez o profeta Eliseu estivesse já velho, e era uma viagem longa, consideravelmente longa. Talvez ele quisesse treinar o jovem discípulo de profeta como um estágio. Não tem estágio? Os nossos irmãos aí que passaram por seminário sabem que tem estágio.
Então você, quando está no estado de seminário, você é chamado a dar algumas aulas na sua igreja, fazer algumas palestras, para ir mostrando a sua aptidão. Talvez isso. Mas o texto não diz o porquê. O texto diz que Eliseu enviou esse jovem discípulo de profeta para cumprir essa missão que Deus havia dado a Elias. Mas agora Eliseu, que continua o ministério profético de seu mestre Elias, está cumprindo. Jeú tem que ser ungido, é a última fase. Eliseu já foi colocado no lugar de Elias, Azael já recebeu a profecia ungido por Deus, e agora a última parte é Jeú, para que o juízo caia sobre Israel. Então veja só, ele é chamado então por Eliseu, esse jovem profeta, a ir a Ramote de Gileade. Por que Ramote de Gileade? Porque lá era o QG de Israel na guerra contra os sírios. Na guerra contra Azael, que era quem matou Ben-Hadad e assumiu o trono da Síria, ali, Ramote de Gileade foi um território conquistado por Israel e estabelecido nesse local, em Ramote de Gileade, o quartel-general do exército de Israel. Lembra que a essa altura, Jorão, o rei, fora ferido, lembra? E foi a Jezreel se curar. Então ele não está com o exército acampado lá em Ramote de Gileade, ele não está, ele está se curando lá em Jezreel. E vocês viram no texto que Jeú vai buscá-lo lá. O último texto que nós lemos aí do versículo mostra que Jeú pega o carro e está indo lá, porque ele vai matar a Jorão, filho de Acabe, filho de Onri. Só que o exército está acampado, guardando ali aquele território, onde era o quartel-general de Israel na luta contra Azael, rei da Síria. Então veja, e aí continua as instruções de Eliseu. Olha o versículo 2 e 3. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lo sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. E é interessante aqui, meus irmãos, que perceba que Eliseu diz ao jovem profeta que iria ungir Jeú, para ele fazer isso às ocultas. Pergunta onde está Jeú. Ele levantando, você leva ele à câmara, a uma sala fechada, a um quarto interior, e unge ele lá. A ideia é não fazer isso público, porque Jeú se levantaria contra a casa de Acabe, e a casa de Acabe não poderia saber que isso estava acontecendo, porque assim Deus executaria a sua justiça e juízo, sem a casa de Acabe ter condições de reagir ou revidar. Então veja, soberania de Deus, responsabilidade humana. Eliseu sabe o que está acontecendo e qual é o propósito de Deus, e ele está colaborando para isso, nesse sentido, com a sua responsabilidade. Aí veja o versículo 4, é a obediência do servo. O que o servo faz? O jovem profeta, olha aí. Foi, pois, o moço, então, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Antes disso, irmãos, tem o versículo 3 que é importante ler, antes de ver o profeta obedecendo a Eliseu, o jovem profeta. Olha o que Eliseu diz: toma o vaso de azeite para unção, derrama-lo sobre a cabeça de Jeú e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei de Israel. Agora olha essa ordem. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Essa ordem é interessante, nós vamos ver que o profeta vai obedecer e vamos pensar nela um pouquinho mais à frente. Veja então o que o jovem profeta faz. Ele obedece, olha lá. Vamos ler juntos aí o versículo 4 e o versículo de número 5, olha aí, leiamos juntos. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, veja que ali estavam os oficiais, naquele local, naquela casa, estavam os oficiais de Jorão, rei de Israel. Tanto que quando o profeta jovem chega e diz assim: tem uma palavra a dizer a ti, aí Jeú diz assim: a qual de nós? Porque todos ali tinham patentes, eram oficiais do exército de Jorão. E aí o profeta foi específico, disse assim: a ti, capitão. A mensagem era para Jeú. E aí veja o versículo 6. Então se levantando Jeú e entrou na casa, a casa aqui é a câmara mais interna, e entrou na casa. O jovem está obedecendo estritamente o que Eliseu, o jovem não fala nada, está vendo que ele não fala nada, assim, até aqui, ele pega e unge, olha aí, derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e ele disse, aí vai dizer o que Eliseu ordenou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor,
sobre Israel. Aí ele vai dar a descrição da missão de Jeú, por o qual ele é ungido, certo? Lembra que a pessoa ungida é separada para uma missão, certo? O ungido é separado para uma missão. Jesus Cristo é ungido, separado para a maior missão de todas, salvar o povo dele pecador. Ele foi ungido para isso, certo? Aqui é uma unção, mas uma separação para uma missão diferente, é outra missão, é outro contexto aqui, certo? Mas é ungido porque foi separado para fazer algo. E o que ele foi separado para fazer? Olha a explicação aí do profeta dizendo a Jeú, versículo 7, ferirás a casa de Acabe. Essa é a tua missão, você foi ungido é para isso. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu, disse o Senhor, porque é o Senhor que está falando pela boca do profeta, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Irmãos, veja, vamos com calma nesse precioso texto. O profeta, a princípio, Emily, e Jonatas, e Sofia querida, minha irmã, fala mais do que nós vimos lá no início, quando Eliseu disse o que ele deveria falar, certo? Certo, Moisés? Quando Eliseu fala com ele, você dirá assim, o Senhor, rei de Israel, te ungiu como rei, ponto. E agora parece que o profeta discípulo fala mais. E aí a pergunta é, ele inventou, ele desobedeceu a Eliseu, ele falou mais? Não. A ideia aqui, muito provavelmente, é um recurso literário, obviamente inspirado por Deus, que o editor, o autor do livro, escolhe fazer. Ele resume tudo num primeiro capítulo, para depois explicar o todo da mensagem, para não tornar-se repetitivo. Então ele anuncia lá em cima o geral da mensagem, Jeú será ungido rei de Israel. Só que aqui embaixo, o editor coloca todo o texto, ou seja, toda a mensagem, o motivo pelo qual Jeú seria ungido rei de Israel. E aqui não temos problema nenhum, porque já havia dito Deus a Elias que esses homens seriam ungidos para destruir a casa de Acabe pela espada. Então aqui é tranquilamente algo que se entende perfeitamente. E aí veja, então diz que a missão de Jeú era ferir a casa de Acabe. Veja aí, irmãos, embora Israel tivesse abandonado a Deus, Israel, Alexandre e Denise queridos, presbítero Otto, Israel abandonou a Deus, mas Deus ainda tinha o direito de intervir em Israel. Vitor, Valdir, Luci e Rebeca, Israel se esqueceu de Deus, certo? Mas Deus não se esqueceu de Israel. Em que sentido? Deus vai punir Israel. Veja, sabe qual é o nosso erro? Se Deus não nos guardar, e o erro dos homens que não creem a Deus, eles pensam que se eles se esquecerem de Deus, Deus se esquecerá deles. Eles pensam que se eles viverem sem Deus, esse negócio de Deus some. Mas o texto sagrado está dizendo que não. A pessoa pode se esquecer de Deus em seus pecados, mas Deus não se esquece dos seus pecados. Deus não caduca. Só há uma maneira de Deus não se lembrar de pecados, né, irmãos? Uma vez que se confia arrependido em Cristo. Aí dos seus pecados Deus não mais se lembrará. E a ideia não é não lembrar de memória. O que ele fez mesmo? Deus não caduca. A ideia de lembrança é trazer algo para agir conforme. Deus não fará isso mais. Deus sabe que nós pecamos, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, uma vez que estamos arrependidos e cremos em Cristo. É a única maneira de Deus não se lembrar dos nossos pecados. Caso contrário, Ele se lembrará. Você e eu podemos esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. E aqui diz então, irmãos, que Deus envia então Jeú e unge para que as contas, por assim dizer, sejam acertadas com a casa idólatra e rebelde de Acabe. Irmãos, veja, os alvos são a casa de Acabe e Jezabel. Ficou claro aqui, né? Nós vamos ver isso, se Deus permitir, no próximo sermão.
Os alvos são a casa de Acabe e Jezabel, que faz parte dela, certo? Mas veja, Jeú é um instrumento. Jeú é a vara, a espada na mão do Senhor. Mas agora veja, quem é o executor da vingança é o próprio Deus. Veja aqui, olha o que diz o versículo. Versículo 7, olha o que o Senhor diz: para que eu vingue. Versículo 8, exterminarei eu de Acabe. Versículo 9, porque farei eu a casa de Acabe. Quem é que está executando a vingança? É Jeú? Jeú é o meio, Jeú é o instrumento, mas quem está fazendo a vingança é Deus, para que eu extermine, para que eu me vingue, para que eu destrua a casa de Acabe. Quem é que está? Quem é que é o dono da vingança? É o Senhor. É o Senhor que vinga. Ele usa meios para isso, mas é Ele que está operando a vingança. E aí veja aí o versículo 11, saindo, versículo de número 10 diz assim, que os cães devorariam Jezabel, como nós veremos que acontecerá em Jezreel, não haverá quem a enterre, como nós veremos também cumprida essa profecia do profeta. Dito isso, o profeta abriu a porta e fugiu. Aqui, meus irmãos, lembra que Eliseu falou, ó, depois de você ter falado, foge, abre a porta e corre. Alguns acham que é por conta da pessoa de Jeú, e dá para entender. A gente vai ver, se você já leu o texto, já leu o livro, você sabe muito bem. Mas nós veremos juntos, ou relembraremos juntos, quem é Jeú? Jeú é um homem violento. Nós vamos ver que quando ele vai chegar perto de onde está Jorão se recuperando, em Jezreel, quando ele chegar com o carro dele, o guarda, o da torre, o vigia da torre que está olhando lá, o vigia da torre de onde está Jorão, diz assim, tem alguém vindo. E aí nós vamos ver toda a dinâmica. Jorão envia alguém para ver quem é que está vindo, se vem em paz ou vem em guerra. Mas aí o final da história, digamos assim, dessa caminhada até onde estava Jorão, da parte de Jeú, é que quando Jeú chega perto de carro assim, que ele pode ser reconhecido, porque estava muito longe, o homem da torre diz assim, olha, eu acho que é Jeú, porque ele vem governando, né, dirigindo o carro violentamente, como um louco. Então talvez, o profeta Eliseu tenha dito ao profeta jovem, falou, olha, você unge ele sai correndo. Sai correndo. Isso o texto diz claramente, ele é acabado de ser ungido e já vai lá destruir. E nós vamos ver que a violência de Jeú se expande de uma forma inimaginada, e Deus vai puni-lo por isso também, porque ele vai usar da profecia de Deus para fazer o mal, e vai puni-lo também, porque Deus é justo. Mas tem um ponto aqui muito importante, Marlinéia, que é o seguinte, um teólogo disse isso desse texto, dessa parte do profeta fugiu, é que quando o ministro de Deus, quando o pregador da palavra, ele fala a palavra de Deus, ele deve falar e fugir. Em que sentido? Ele deve falar e deixar o resto com Deus. Isso aqui é poderoso. O profeta não tem controle sobre as circunstâncias. O profeta não foi ordenado a dizer a Jeú, olha, tu é rei de Israel para acabar a casa de Acabe, mas olha, vai com calma, não precisa ser hoje. Ele fala e sai, porque agora a palavra de Deus fará tudo. E é assim que ministros do evangelho devem ser. Eles não podem ficar fazendo contas. Se eu falar isso, olha, vamos dar um jeito disso, ficar assim, consertar aqui. Ele fala a verdade em amor, mas a verdade e sai. Porque agora Deus colocará em execução a palavra dele poderosa. Isso é maravilhoso. Peçam a Deus, pastores, jovens homens vocacionados ao ministério, que tenham coragem para falar, sem fazer cálculos, e saírem da frente e deixarem Deus fazer o restante. Peçam a Deus esse tipo de homem, esse tipo de pastor, que não fique fazendo cálculos, mas que seja fiel e fale a verdade e confie em Deus. E saia da frente de Deus. Saia da frente de Deus.
Como disse um teólogo batista reformado, a palavra de Deus é como um leão numa jaula. Você abre a jaula e sai da frente. Deixa que o leão sabe o que fazer. É assim a palavra de Deus. Fale, proclame-a com verdade e amor, mas com fidelidade. E deixe a palavra de Deus fazer o serviço. Deus não falhará. Isso aqui é maravilhoso. Mas vamos lá, versículo 11. Acabou então, o profeta ungiu, deu a mensagem, fugiu rapidamente. Versículo 11. Saiu Jeú aos seus servos. Essa parte também é bem interessante. Saiu Jeú aos seus servos, aos servos do Senhor, né? Os servos de Jorão. O Jorão era o rei daqueles homens todos ali. Saindo Jeú aos servos do Senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E o que é? A ideia aqui é o seguinte: o profeta chega lá, o jovem profeta chega lá de maneira abrupta. Imagina, está todo mundo lá comendo ou fazendo alguma coisa, o profeta abre a porta e fala assim: capitão, tem uma palavra para o senhor. Aí Jeú: qual de nós aqui? Para o senhor, vem comigo. Entram lá, ficam os minutinhos, aí sai, e os homens, imagina, os oficiais olhando o profeta com azeite, né? Com aquilo que guardava o azeite entrando, e ninguém sem entender nada. Aí daqui a pouco sai Jeú, e não dá para esconder, todo com óleo, com a cabeça cheia de óleo. Olha a cena, cheio de óleo a cabeça de Jeú, o profeta sai correndo. Olha essa cena. Aí o profeta: que loucura, os homens lá, os oficiais: que loucura é essa? O que esse doido veio fazer? Mas é interessante aqui que não era incomum os profetas serem chamados de doidos. Muitas vezes eles foram vistos assim. Jeremias 29, 26 fala disso. Oséias, o profeta Oséias, foi chamado de louco. Olha só esse texto de Oséias, vou ler para vocês. Olha esse texto de Oséias. Chegaram os dias do castigo. Mesma coisa que está falando aqui da vingança, né? Os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta, eles o chamam de insensato. O homem de espírito é um louco. E por que eles veem assim, o profeta, como um doido? Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito ódio do teu espírito. Veja só, o profeta de Deus, o crente fiel, ele terá que ser visto numa geração pagã como um doido. Por quê, irmãos? Porque ele fala tudo ao contrário do que o mundo entende, do que o mundo que jaz no maligno. Então, se alguém lhe vir como radical, ou doido, ou louco, ou insensato, o profeta de Israel é um insensato, o homem de espírito é um louco. E por que isso? Por causa da abundância da iniquidade de Israel. Veja, se todos vivem em pecado, como será entendido o santo? É uma conta que não é difícil de fazer, irmãos. Se todos vivem em pecado, como será entendido o santo? Olha como Paulo foi entendido quando esteve diante do rei Agripa. Diz assim o texto, que Festo, governador da província, disse a Paulo, depois de Paulo falar do que Cristo tinha feito a ele e tudo mais. Olha o que Festo disse. Dizendo Paulo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. São doidos. Ninguém está entendendo nada do que está fazendo. E nem podem. Porque o homem natural é impossível discernir o que é espiritual. Como é que ele pode entender? Como é que o homem natural pode olhar para você, um crente fiel, uma crente fiel, que estava andando no caminho do Senhor e dizer: meus parabéns, está tudo certo, se ele não pode entender? Porque para os que se perdem, a pregação é loucura. Lembram-se? É a loucura da pregação. Mas aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Não que a pregação é louca. Longe disso. Mas ela é considerada assim pelos que não creem. Mas não tem problema. Aprove a Deus a salvar os homens pela loucura da pregação. Ainda que eles achem loucura, Deus, a sua palavra é poderosa, Ele salvará. Mas vamos lá.
Os homens disseram: olha, o que esse doido veio fazer aqui? O que está acontecendo? Aí olha o que ele respondeu, o que Jeú respondeu, lhes respondeu. Bem, versículo 11, final aí. Bem conheceis esse homem e o seu falar. A ideia aqui é que a ideia do texto hebraico, e os teólogos também entendem assim, é que Jeú está querendo desconversar. Ele mesmo está, imagine, se coloca no lugar de Jeú, ele mesmo está sem me entender ainda. Então a ideia aqui é, vocês conhecem esses homens aí? A ideia do seu falar aqui é o tagarela. Esses homens falam demais. Ele não está querendo que ninguém saiba ainda, porque talvez ele estivesse ainda processando o que aconteceu. Ele está pensando nas implicações disso, porque ele agora vai ter que destruir a casa de Acabe, porque ele é o rei. Ele é o rei ungido. Então os homens dizem: o que aconteceu? Ele diz: esses homens falam um monte de coisa aí. E aí os servos, os oficiais ali, amigos dele, o pressionam. Diz assim, ó: mas eles disseram, versículo 12, é mentira. Fala a verdade. Para de tentar fugir. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou. O assim me falou é ainda tentar enrolar. Ele veio aqui, falou um negócio de reinado, de casa de Acabe, até que por fim ele viu que talvez os homens não tivessem dando crédito, e ele falou a verdade. Olha aí: assim diz o Senhor, ele disse: ungite rei sobre Israel. Agora vamos ler o versículo 13, leiamos juntos, por favor. Então se apressaram, até aí, irmãos, fica claro, através dessa rápida aceitação dos oficiais de Jorão, rei de Israel, de Jeú como rei agora, fica claro que Jorão não gozava da simpatia do exército. Em outras palavras, ninguém gostava de Jorão. E fica claro aqui, eles não defendem Jorão. O que está acontecendo aqui é que está se levantando uma rebelião. E mesmo que seja assim, a gente sabe quem está fazendo isso para se vingar, é Yahvé. Porque ele tem controle sobre tudo. Os atos bons e os atos maus glorificarão a Yahvé. Mas o ponto é, ninguém de fato contesta. Na hora eles se levantam, colocam seus mantos aos pés de Jeú, a ideia de submissão. Esse era um símbolo de estamos prontos a te honrar e te ser submissos. Colocaram, lembra que quando Jesus entra em Jerusalém, eles colocam as palmeiras e as suas capas e as suas coisas para que ele passasse por cima. A ideia de ser o rei, de submissão, de humildade ali diante do rei, prontidão para obedecê-lo, ainda que falsa, de Jerusalém, obviamente, nós sabemos isso no final da semana, mas a ideia é que eles estão prontos. E aqui mostra que Jorão não gozava da confiança e da simpatia de seus homens. Eles estão prontos aqui a reconhecerem como fazem a Jeú. E aí vamos ver agora o versículo 14 e 16 para terminar. E aí eu vou com vocês a 3 aplicações que esse texto nos fala da parte de Deus e que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje com isso em mente e no coração. A parte final então, que nos prepara para o próximo sermão é a seguinte: assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nize, conspirou contra Jorão, ou seja, começou a pensar como é que ele executaria a destruição da casa de Acabe. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, fez de Ramote de Gileade o quartel-general dele, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, olha que importante essa informação, porém o rei Jorão não estava lá no acampamento, onde estava Jeú e os homens, e o exército, não estava lá, estava se curando em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú aos seus homens, aos oficiais que agora são seus homens: se é da vossa vontade, então, que eu seja rei sobre vocês, ninguém saia daqui escondido, furtivamente da cidade, para anunciar isto em Jezreel. Aqui fica claro, né, Fernanda, e Luci, e querido Luiz, que é claro. Jeú está dizendo assim: olha, que vocês fiquem aqui, se vocês me querem como rei, vocês admitem que agora eu sou o vosso rei, ninguém saia daqui escondido e vá avisar em Jezreel o que está acontecendo. Eles não podem saber, para que nós, presbítero Marcelo, os peguemos de surpresa lá. Eles não podem saber o que está acontecendo. Então, se vocês me querem como rei, e vocês colocaram os seus mantos aqui, suas capas aqui, então vocês estão comigo. Eles não podem saber o que nós estamos planejando. Essa é a ideia. E aí veja o versículo de número 16. Então Jeú subiu a um carro e se foi a Jezreel, porque Jorão estava na cama ali.
Também Acasias, rei de Judá. A gente já viu isso, né, Acasias, né? Rei de Judá descera para ver Jorão. Nós veremos que Acasias também morrerá ali. A mão do Senhor pesará também sobre Acasias. Mas uma coisa aqui que é importante, antes de nós irmos para aplicações finais, é perceber novamente onde Jorão está. Jorão está em Jezreel. Você se lembra o que tinha em Jezreel? A vinha de Nabote, que Acabe e Jezabel mataram para tomar. Isso não é coincidência. Isso é providência. É Deus dirigindo a história. Deus falou para Acabe: o seu sangue, o sangue dos seus filhos, serão derramados no campo que vocês tomaram por meio de assassinato. E agora você vê Jorão se curando aonde? Em Jezreel. E ele não sabe, mas Jeú está indo para matá-lo. Aonde? Em Jezreel, onde Deus falou que ele cairia. Irmãos, nós devemos tremer quando a gente lê um negócio desse. Porque a palavra de Deus, ela se cumprirá. E aqui eu passo para a primeira aplicação. Irmãos, a palavra de Deus é o poder catalisador da história. Um poder catalisador é o que faz algo começar. É o que dá origem aos movimentos. O catalisador faz isso. Ele é a força matriz que faz que tudo aconteça. A palavra de Deus é o poder catalisador da história. A revolta se iniciou como? Quem a gerou em última instância? Foi a palavra do Senhor. Foi através do profeta que foi dizer a Jeú: o Senhor te ungiu rei. E então começa o evento. Lembra de Azael que matou Ben-Hadad? Como é que começou a mexer na história da Síria? Porque Eliseu olhou e chorou diante de Azael e disse: eu sei o que tu has de fazer, Israel, porque o Senhor te ungiu rei da Síria. E o que aconteceu? Quando ele voltou, ele matou a Ben-Hadad. E o evento começou a acontecer por causa do poder da palavra de Deus. É claro que Azael e Jeú estão agindo segundo o coração deles ímpio, mas a palavra de Deus é que tem controle sobre todas as coisas e que usa até mesmo o ímpio, como a Bíblia diz, para que Deus se cinja da glória dele. Como usou Judas, os Iscariotes, para trair Jesus, para que Jesus fosse louvado e glorificado pelos séculos dos séculos, pela salvação dos seus. O poder da palavra de Deus em começar todas as coisas na história. Meus irmãos, veja só. A palavra de Deus, ela não é poderosa porque as coisas que acontecem condizem com ela. A palavra de Deus, Bruno, não é poderosa, Ivete, porque as coisas que acontecem condizem. Geralmente a gente pensa assim: acontece alguma coisa, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Agora, não, e também não tem problema, mas ele é muito mais do que isso. A palavra de Deus não é poderosa porque as coisas acontecem segundo o que ela diz. Ela é poderosa antes porque ela faz as coisas acontecerem. O que acontece não é uma questão de coincidência. Olha, a Bíblia diz isso, olha lá, aconteceu. Não. A Bíblia diz, é por isso que acontece. Porque a palavra de Deus é poderosa. É a palavra que diz: haja luz, do nada. Haja luz e houve luz. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte sobre a providência: posto que em relação à presciência, ou todo o conhecimento de Deus, e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência que decreta todas as coisas, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Ou seja, qual que é a causa primária de tudo que acontece? A palavra, o decreto de Deus. As coisas acontecem porque Deus falou. Quando Deus fala que o que crê será salvo, a pessoa será salva porque Deus falou. E quando Deus diz que o ímpio será punido, não é porque é uma coincidência de eventos alheios acontecerem, olha, acontece, não, é porque Deus falou e a palavra dele faz acontecer. E esse é o movimento que eu e você devemos ter na mente e no coração. Sabe por quê?
Sabe por quê? Porque quando eu e você estivermos pecando, e tudo parecer que vai bem, e nós olharmos e dissermos assim, tentados pelo nosso velho homem, por Satanás, nada vai acontecer, porque não tem como acontecer nada de errado, está tudo muito bem. Aí nós nos lembraremos que, independente das circunstâncias não estarem de acordo, a palavra de Deus fará acontecer. E eu e você temos que sair daqui para o bem da nossa alma, sabendo disso. Que quando você estiver pecando, tudo estiver correndo bem, você saiba que uma hora acontecerá o que Deus disse. Que as circunstâncias farão uma volta. E tudo que Ele falou despencará sobre a cabeça daquele que não se arrepender. Assim também, se você está em pecado, se você não vê salvação para a sua alma, se você olha para dentro de si, ao seu redor, e você não vê salvação nenhuma, você crê na palavra de Deus, você será salvo, independente da circunstância que lhe cerque. Independente de como o pecado ainda lhe aprisione, se você olhar para Cristo e crer na palavra que tudo opera, você será salvo. Porque essa palavra não depende do que acontece. Essa palavra faz acontecer. Isso é poderoso. Mas a segunda lição é a seguinte: a política, está no ano de eleição aí, né? A política sombria e tediosa permanece sobre o juízo de Deus. Olha o que Deus diz no versículo 9, olha aí, 9:9, vamos ler juntos? 9:9, leiamos, me ajudem aí, irmãos, por favor, vocês que leem tão bem aí, leiamos. Porque farei a casa Irmãos, para resumir, a casa de Jeroboão não era uma boa casa, era uma casa de pecadores. O primeiro rei de Israel, o primeiro rei do norte, um idólatra, e Deus destruiu a casa dele. Baasa, que tomou o trono por meio de assassinato, a família de Jeroboão, a casa, a dinastia, também tomou por maldade, continuou a idolatria, e Deus também destruiu a casa de Baasa. E Deus vai destruir a casa de Acabe. A ideia é, eu fiz a um, farei a outro e farei a outro, do mesmo jeito, porque todas essas casas rejeitaram a minha palavra. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, irmãos, é que esse versículo 9 que eu e você lemos aqui, é uma declaração do aspecto tedioso da política, porque você está falando de política, aqui está falando de reis, que governam, e aí você vê um rei pior que o outro rei, um rei que era ruim assume um pior, e assume um pior ainda, e daí a ideia de um aspecto sombrio, porém também tedioso da política, porque você de certa forma já sabe meio o que esperar. Agora, vamos com calma, não é que não possa haver governantes e políticos de calibres diferentes, certamente há aqueles que em alguns aspectos são melhores que outros, tanto que na Bíblia a gente vê isso. Os reis de Judá eram na sua grande maioria bem melhores que os reis de Israel. Houve reis em Judá que governaram bem, embora pecadores como os reis de Israel, mas Deus teve graça deles. Até dentro de Israel nós já vimos, houve reis melhores do que os outros reis dentro de Israel, porque aquele rei fez pior do que os outros que vieram antes dele. Então há governantes de calibres diferentes, e por isso que digo, meus irmãos, que é um falso entendimento achar que todo mundo é igual, é colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu creio, irmãos, que é preguiça às vezes de pensar, pode ser preguiça nossa. Tudo igual, não é tudo igual, há calibres, há pessoas que são melhores em alguns aspectos, piores em outras, mas ordinariamente, e a gente vê isso, a política, infelizmente, pela queda do homem, pela nossa queda em pecado, a política geralmente é uma esfera, um ambiente de repetidas desilusões de quem espera alguma coisa redentora, ou que venha redimir a sociedade. Isso é verdade. Ora lá, mal aparece um que faz alguma coisa certa, que é melhorzinho, mas assim, convenhamos, em grande parte a gente mais se frustra do que tem alegria. E aí sabe o que a Bíblia está ensinando a você nesse ano de eleição? É isso mesmo, a Bíblia fala disso também. A igreja, ela é apartidária, não pode defender partido nenhum, nem candidato nenhum, mas ela não é apolítica. A Bíblia fala, vocês vão falar de reis, governos, tem princípios aqui.
Então o que está ensinando para mim e para você? Que se nós colocarmos nossa esperança última em governos humanos, nós não somente somos os mais infelizes dos homens, como também é provável que os mais tolos dentre eles. Porque já deu para entender que da política não vai vir salvação. Já deu para entender. Então nós elegemos aqueles que Deus nos conduz a entender que são menos piores ou melhores em alguns aspectos do que outros. Mas esperar que as coisas vão mudar, que tudo vai ficar certo, pelas mãos de homens pecadores, aí é difícil. Então olhemos para essa esfera, oremos pelos magistrados, como a Bíblia ordena, mas não fazer deles salvação. Salvação, nós temos um rei, né? E nós vivemos, em última instância, uma monarquia. E o nosso rei não só tem feito, como fará perfeitamente toda a sua obra e nos salvará completamente. E nós esperamos nesse rei. Enquanto nós fazemos política, nós esperamos finalmente nesse rei. Eu termino com a última aplicação. Primeiro, então, nós vimos que a palavra de Deus é que faz acontecer. É o poder catalisador. Foi ela que começou tudo isso. É sempre ela que começa tudo. Segunda coisa, a política é sombria e tediosa. Não dá para confiar nela em última instância. Confie em Cristo, o seu rei. E fique tranquilo. E descanse nele. Mesmo no caos que a gente vive. Mesmo na injustiça, o Senhor colocará tudo em ordem. O Senhor consertará todas as coisas. Por fim, o Senhor está vigiando para vingar o seu povo sofredor. Jeú ferirá a casa de Acabe. Por quê? O Senhor respondeu: para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Capítulo 9, versículo 7. Jezabel, meus irmãos, nós acompanhamos Jezabel aqui. Ela havia exterminado muitos profetas que haviam falado diretamente contra os seus pecados e também exterminou muitas pessoas fiéis que se colocaram no seu caminho. Nabote, lembra-se? Ela queria que ela vinha, ela foi lá, inventou uma mentira sobre Nabote, o servo do Senhor fiel, e o matou. E tomou a vinha para ela. Jezabel os exterminou brutalmente. Porém, Yahvé tem cada registro. E Yahvé anotou cada nome do servo fiel que Jezabel matou. Cada um deles. Porque o Senhor ama o seu povo. E o Senhor vingará o seu povo. A Bíblia não diz que o Senhor pega as nossas lágrimas e as recolhe no odre? Pois o Senhor não se esquece dos que maltratam o seu povo. Irmãos, ter desejo de vingança não é errado. Operar a vingança é errado para nós. Porque nós somos pecadores. A vingança é algo muito solene para que eu e você mexamos com ela. Mas para o Senhor não. É por isso que o Senhor diz: não vingueis. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Descansem em mim. Orem por aqueles que fazem mal a vocês. Mas se eles continuarem rebeldes, descansem. Eu vingarei vocês. Eu sou o vingador. Isso é de grande consolo. Isso é tão abençoador, porque permite que eu e você façamos o bem a quem nos fere. Que não maltratemos quem nos faz mal. E queiramos o bem dele. Mas se ele não se arrepender, nós o entregamos ao Senhor. Lembra do que o profeta fez? O jovem, quando foi falar, o que ele fez? Saiu da frente. Sai da frente. Sai da frente. Esquece. Não fica feliz quando o Senhor vier julgar também não. Não fala assim: bem feito. Guarda a tua boca. Porque é solene a vingança do Senhor. É algo muito terrível e solene. Então deixa na mão do Senhor. Ele não falhará. Irmão, é difícil falar de vingança, né? Imagina hoje, né? Você fala que Deus quer vingar, né? Mas é o que a Bíblia diz mesmo. Olha que bonito que a Bíblia diz. Olha que legal. Isaías diz assim, o Senhor diz assim: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías 63, 4. Deus ama. A vingança, Juan, estava no meu coração, diz o Senhor. Porque Deus ama o seu povo. Quando Deus vê o seu povo sofrendo, Deus se enche de santa ira.
e de vindicação, de desejo de vindicação. É como você vê a sua esposa sofrendo na mão de um abusador. Você ficaria insensível? Deus ama o seu povo. Deus arde de ira santa pelo seu povo, humilde, confia nele que é maltratado. Deus fará vingança. Olha o que Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, quão solenemente ele disse agora: digo-vos que depressa, Jesus Cristo disse isso, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7 e 8. Em Apocalipse diz que as almas dos mártires que estão lá, e veja o lugar que eles estão. Apocalipse 6 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, João diz, vi debaixo do altar do Cordeiro de Deus, próximo do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus tem tudo a ver com o altar. Então, próximo do Cordeiro de Deus, vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho da palavra de Cristo. Eles estavam juntos de Cristo. Irmãos, há teólogos que dizem que os mártires, os nossos irmãos que morreram por amor de Cristo, morreram mesmo, foram executados por governos tiranos, por governos comunistas. Eles estão agora também, muitos irmãos nossos do Oriente Médio estão sendo mortos por professarem o nome de Cristo. A Bíblia diz que eles estarão próximos de Cristo, os mártires, as almas deles estarão ali, eles terão um lugar especial no céu, eles merecem, é justo que eles tenham um lugar perto do Salvador, porque eles derramaram a sua vida por amor a Ele. Eles não amaram o mundo nem as coisas do mundo, eles não tiveram medo, eles confiaram na vida eterna, eles viram além desta vida. É justo que eles estejam juntos de Cristo, e quando nós os vermos lá, nós diremos: louvado seja Cristo Jesus, que fez justiça aos seus santos e vindicou aqueles que morreram por eles. Diz então que João viu debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos. E eles clamavam, as almas dos mártires clamavam em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Espere um pouco. As almas dos santos dizem: o Senhor não vingará? O Senhor não nos vingará o nosso sangue? E o Senhor disse: espere um pouco, até que se complete o número daqueles que também morrem por minha causa. E então eu vingarei. Cada um dos meus irmãos. Espere um pouco. Não vingueis, a mim pertence a vingança. Eu te retribuirei. E eu termino. Há muita coisa. Irmão, se você tem sofrido por fazer o que é certo, se você tem sido perseguido por amor de Cristo, de alguma forma, na sua família, na sua casa, as pessoas ao redor de você, não vingue, pague o mal com o bem, ore pelos malfeitores que te fazem mal, ore para que Deus os salve, mas confie todas as coisas em Deus. Ele fará justiça. E você não será de modo algum finalmente prejudicado. O Senhor vinga o seu povo. Então você que está sofrendo por amar a Cristo, não por fazer coisa errada, mas por amar a Cristo, descanse nele. Descanse nele, ele acertará todas as coisas. Ainda que você esteja sendo temporariamente prejudicado, o Senhor vingará o seu povo. Espere nele, confie nele, orando pelos seus inimigos, confiando nele, que ele não permitirá que você seja finalmente prejudicado. E agora deixa eu lhes falar também. Se você, meu irmão ou minha irmã, está fazendo mal contra alguém que é crente, pare de fazer. Veja, irmãos, eu tenho que contemplar isso, porque a gente sabe que na igreja visível pode haver pessoas não crentes. Então eu tenho que contemplar isso também. Se alguém aqui está fazendo mal a um não crente, a um crente melhor, se alguém faz mal a um crente aqui, pare de fazer. Arrependa-se. Você está mexendo com poder que você não conhece.
o poder de Deus. Então, seja você pastor, seja presbítero, seja diácono, seja quem você for. Se você fizer um mal a um pequeno filho de Deus e não se arrepender, Deus o destruirá. Seja você quem for. Seja você pastor ou quem for. Então arrependa-se. Faça bem aos santos. Que Deus te abençoe. Amém.